Sabe aquela linha, às vezes quase invisível, entre ter convicções fortes e ter uma mente que se tornou uma prisão? Pois é, hoje a gente vai explorar justamente essa fronteira, principalmente quando essa rigidez de pensamento se veste de fidelidade espiritual. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem a convicção. É algo saudável, sabe? Uma firmeza que vem da reflexão, da busca pela verdade, mas que continua de portas abertas para o diálogo. Já do outro lado, a rigidez. É aquela mente que simplesmente trava, que se recusa a se adaptar, mesmo quando os fatos mostram que é preciso mudar. Entender essa diferença é fundamental. E esse aqui é o nosso mapa para hoje. Vamos começar entendendo a diferença entre uma mente fechada e uma mente firme. Depois, vamos ver como a rigidez se disfarça de fidelidade. Daí, a gente identifica os sinais disso no dia a dia, busca a raiz do problema e, o mais importante, traça um caminho para a verdadeira maturidade. Então vamos lá, mergulhar de cabeça nessa primeira parte para deixar tudo bem claro. A tal da rigidez cognitiva, falando de um jeito simples, é essa dificuldade de mudar a rota mental. Pensa assim, é como se a mente entrasse num trilho de trem e ficasse presa ali, incapaz de fazer um desvio. Mesmo que o trilho leve para um abismo, a mente simplesmente trava. E como é que a gente vê isso na prática? Bom, a rigidez aparece quando a pessoa não consegue nem considerar outro ponto de vista, ou quando insiste numa ideia que já não faz mais sentido nenhum. É aquela dificuldade de lidar com mudança, sabe? Ver tudo como preto no branco, sem meio termo. É um padrão que se repete, sem pensar. Agora, cuidado! É muito importante não confundir isso com firmeza. Ter convicções fortes não é o problema, pelo contrário. A questão-chave é: existe a capacidade de ouvir, mesmo discordando? De ajustar a rota diante de fatos novos? Isso, gente, não é rigidez. Isso é ter integridade. Então, se a gente pudesse resumir, seria assim: rigidez é sinônimo de mente fechada. Já a maturidade é ter uma mente firme, com base, com alicerce, mas que continua aberta, que continua aprendendo. É uma mente ensinável. Agora vamos avançar, porque aqui que a coisa fica um pouco mais complexa e, eu diria, até mais perigosa quando entra no campo espiritual. E aqui mora o grande perigo. Quando essa rigidez mental ganha um verniz espiritual, ela deixa de ser uma opinião e passa a ser defendida como se fosse a própria verdade de Deus. E as consequências disso são bem sérias. Isso não é novidade, né? Foi exatamente o erro dos fariseus. Eles estavam tão presos nas suas estruturas, nas suas interpretações, que simplesmente não conseguiram ver a ação de Deus acontecendo bem ali na frente deles. A estrutura mental virou um ídolo maior que o próprio Deus. Certo, mas vamos trazer essa conversa para os dias de hoje. Como é que essa rigidez espiritual se manifesta nas nossas comunidades, na nossa vida? Os sinais são bem claros e, muitas vezes, até familiares. Primeiro, tem o clássico argumento do "mas sempre foi assim", que na verdade defende um formato e não a essência. Depois, tem a resistência a qualquer verdade que confronta. Tem também a confusão de santidade com um monte de regras externas, sem mudança por dentro, e por fim, a incapacidade de ouvir. Qualquer ideia diferente é vista como uma ameaça. E qual o resultado disso tudo? Bom, o resultado é legalismo, é julgamento o tempo todo, é uma vida sem amor, sem graça, e no fim das contas, a mesmíssima cegueira espiritual que fez os líderes religiosos da época rejeitarem a mensagem mais importante de todas. Ok, a gente já viu os sinais externos. Agora vem a parte que talvez seja mais desafiadora: olhar para dentro, fazer uma autoavaliação sincera. E a primeira pergunta para essa reflexão é bem direta. A Bíblia tem sido usada como uma arma para apontar o erro dos outros ou como um espelho para a gente enxergar a si mesmo? Uma ferramenta de ataque ou de transformação? E quando a correção vem? Quando alguém aponta algo, qual é a reação instintiva? É se defender? Se justificar? Já preparar um contra-ataque? Ou existe uma pausa, uma humildade para pensar: será que tem algo aqui que eu preciso aprender? Essa aqui é profunda. A identidade pessoal está tão amarrada na ideia de estar certo que a simples possibilidade de estar errado soa como uma ameaça pessoal, uma ameaça a quem se é. Isso é um sinal de alerta gigante. E olha só que interessante a análise da raiz do problema. Raramente tem a ver com o zelo pela verdade. Na maioria das vezes, a rigidez é alimentada por outras coisas. Orgulho espiritual, medo,
medo de perder o controle e, no fundo, uma falta de intimidade de verdade com Deus. Bom, depois de olhar para tudo isso, a boa notícia é que existe um caminho de cura, um caminho para cultivar um coração verdadeiramente maduro e ensinável. E esse caminho passa por alguns passos bem práticos. Primeiro, voltar para o lugar de discípulo, de aprendiz. Segundo, sempre submeter nossos pensamentos a Deus, pedindo para Ele corrigir a rota. Terceiro, isso é crucial, amar a verdade mais do que a gente ama estar certo. E por fim, entender que ter um coração ensinável não é fraqueza. Pelo contrário, é o maior sinal de maturidade. E aí a gente chega num paradoxo que é simplesmente maravilhoso. Quanto mais firme em Deus uma pessoa é, menos rígida ela se torna. Porque a segurança dela não está num sistema fechado de ideias, mas no relacionamento vivo com o próprio Deus. No fim das contas, tudo se resume a isso. A voz da rigidez diz: pronto, cheguei, é isso. Mas a voz da maturidade diz: a verdade me governa. E ela continua me transformando todos os dias. Uma é um ponto final. A outra é uma jornada que nunca acaba. Fica a reflexão sobre qual postura tem guiado a nossa caminhada.